Como eu, Beatriz, vim parar na Suíça. Então conta pra gente, Bia, como que você decidiu sair do Brasil, né? E se essa decisão foi, não, vou pra Suíça, ou você só tinha vontade de sair do Brasil? No meu caso, não foi nenhuma decisão, na verdade. Não foi nada planejado vir para a Suíça. O que acontece é que meus avós são suíços, então eu ouvi desde pequena da minha família, dos meus pais, eles falando, venha trabalhar na Suíça, vai estudar na Suíça, a Suíça é um país muito bom, mas eu nunca dei muito ouvido, assim, para isso. As chances que eu tinha de vir para a Suíça eram pequenas, porque eu já tinha tido uma experiência por volta dos 18 anos, eu fiquei alguns meses na Alemanha, e foi uma experiência que não foi legal para mim. Então, Você estudou lá? Eu estudei. Eu fui para passar 6 meses no intercâmbio em alemão, só que foi um grande choque, né, cultural para mim. Acabei não me adaptando e acredito que eu consegui ficar 4 meses lá. Depois eu voltei pro Brasil. Então, como eu não tinha tido uma experiência, né, fora do país muito legal, eu nem pensava em me mudar para a Suíça. Só que em 2016 eu trabalhava como engenheira numa empresa em São Paulo e eu fui demitida. Então eu voltei para Sorocaba e eu não sabia muito o que eu queria fazer. Na época eu abri uma empresa e o negócio até que estava rodando, só que eu não tinha muito capital para investir na empresa, né, para continuar aquilo. E casou que em 2018 meus pais iam viajar aqui para a Suíça. E aí eu vim com eles. A passeio. A passeio para visitar a família, bem tranquilo, assim. A gente ficou por volta de um mês aqui na Suíça. E eu tava solteira, sabe? Não sabia o que eu queria. Tava bem aleatória, assim, no mundo. E eu tava nos aplicativos de relacionamento, eu tava no Tinder. E quando eu vim pra cá, eu ficava mexendo no Tinder também, né? E aí, beleza, vim pra cá, passei férias, etc. E voltamos pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu tinha dado match com várias pessoas aqui. Fica a dica pra quem estiver viajando na Suíça e quiser conhecer os suíços aí. Pois é. E aí eu dei match e, enfim, né, fiquei conversando com o pessoal daqui lá do Brasil. E aí teve um cara, vou chamar ele de Cleide Nilson. O falecido. O falecido Cleide Nilson. O falecido Cleide Nilson. A gente ficou um tempão conversando, uns 2, 3 meses. E aí a gente se deu super bem, né? Ele era suíço da parte francesa. A gente se deu super bem e ele falou, eu vou pro Brasil te conhecer. Eu acho que isso acontece com muitas brasileiras, na verdade, também, né? Dos suíços conhecerem as brasileiras no Brasil. E aí ele foi pro Brasil pra gente se conhecer, a gente continuou se dando bem. Um mês depois que ele me visitou lá, eu vim pra cá pra ficar de férias, pra passar férias, ficar um tempo aqui com ele. E aí eu decidi ficar. Morar aqui. Gostou? Na verdade, como eu não tinha emprego no Brasil, né, as coisas com a empresa não estavam dando certo, eu precisava de grana para investir. Então eu via o fato de ficar na Suíça como, no início, né, uma oportunidade de eu fazer um caixa para eu voltar para o Brasil e investir na minha empresa. E aí, quando eu vim para cá, né, nesse período de férias, ficar com ele, eu tinha casa, comida, né, tinha tudo, assim, não ia ser um processo tão difícil. Eu tava morando com ele, não ia ser um processo difícil eu ficar aqui. E aí eu fiquei, e em 3 meses eu arranjei emprego, e aqui estou, 6 anos depois. Agora. Eu acho que todo mundo que, antes de tomar a decisão de sair do Brasil, passa por essa fase de não sei muito bem o que eu tô fazendo, tô no lugar certo, no emprego certo, ou perdeu o emprego, tá meio... Ou não tá contente com o emprego, com a vida. Eu acho que todo mundo passa. E não é da noite pro dia que você acorda e fala, não, vou mudar de país, então que eu vou tentar uma coisa nova. Não. Primeiro você tem essa insatisfação, esse processo de não sei se, né, se tá dando certo. Não querer buscar o novo, né? Novos ares. Pra depois você ir caminhando pra decidir você sair do Brasil. Então eu acho que isso todo mundo passa por esse... né, por esse processo, assim, antes de tomar a decisão. Sim. Mas, assim, foi, né, uma decisão que eu tomei na época, mas foi, assim, extremamente difícil. Desde o início, assim. Hoje eu consigo sentar aqui e conversar com você, porque faz 6 anos. Mas se fosse, tipo, sei lá, até 3 anos atrás, eu não conseguiria nem contar a minha história, sabe?
Porque é realmente muito difícil esse Mas aí processo você não passou a dificuldade de tchau, estou indo me mudar do Brasil, porque você tinha vindo a passeio. Isso. Né, e resolveu ficar. Resolvi ficar, mandei minha mãe mandar minhas coisas por caixa, não foi nada planejado. Nossos nada. pais iam enlouquecer com essa situação. Exato. Mas não me arrependo, né? Porque vocês são um país incrível. E aí você tá no mesmo emprego? Estou no mesmo emprego, desde que eu comecei. Você chegou, você lembra assim, o que mais te chocou, o que chamou sua atenção de, meu Deus, aqui é assim que as coisas acontecem? Eu acho que o principal fator que me fez decidir ficar aqui, né, frente a tantas dificuldades, foi a questão da segurança. Eu fiquei encantada com a questão de segurança. Eu morei, antes, né, eu tinha morado 8 anos em São Paulo. Eu sofri um assalto com a mão armada, né, que fala. O cara pôs arma na minha cabeça, sabe? Então, né, enfim, a gente sabe, né, quem é brasileiro sabe como são as coisas no Brasil. E quando eu cheguei aqui e vi que isso era isso não que nunca aconteceria. Não era uma questão aqui. Não era uma questão de preocupação, eu fiquei impressionada. Nossa, eu me senti muito bem aqui com essa questão da segurança. E depois tudo, né, assim... E quando você chega é tudo diferente, né? Sim. Até a comida, você adora, tipo... Depois você descobre que não é tudo isso. Você descobre que não é tudo isso, mas... Você fica encantado, né? Tudo novo. Né? Então, é uma nova rotina, tudo novo... É muito diferente a vida aqui, né? E quanto tempo você acha que demorou para você se sentir adaptada na Suíça? Nossa. Eu falo até hoje, após 6 anos, que eu ainda não não me adaptei totalmente, assim, porque... Por vários fatores, né? Por ser uma vida muito diferente, por eu sentir muita saudades do Brasil, da rotina do Brasil também. E também acho que é a questão da língua. Né? Enquanto você não é fluente ao meu ver, tá? Enquanto eu não for fluente mesmo na língua local aqui, eu vou me sentir um pouco deslocada. Mas você é fluente em francês. Então, hoje eu sou fluente em francês. Mas o problema é que em 6 anos eu mudei 4 vezes. Né? Então, esse também é um fator que agrava um pouco a situação, porque eu me mudei muitas vezes, eu tive que me adaptar muitas vezes, né? Mesmo sendo dentro do mesmo país. E aí, agora que eu fiquei fluente em francês, eu mudei para a parte alemã. Problemas da Suíça. Problemas da Suíça. E essa dificuldade de adaptação, você ainda é suíça, né? Nossa, você tem uma raiz, seus avós Exato. são suíços, você conviveu com eles que falavam alemão, que levaram um pouco da cultura suíça pro Brasil, né? Sim. Uma pessoa que não tem Nada, né? não tem nada, como eu, por exemplo, né? Eu tenho descendência italiana, mas Suíça nem conhecia, nem sabia da Suíça, pra falar a verdade, uns anos antes de vir para cá. Eu acho que é um pouco mais difícil ainda, né? Com certeza. A adaptação. E realmente a língua é importantíssima. E essa questão da língua, bom, até hoje, né? Já faz 6 anos que eu estudo as línguas daqui. E hoje eu lembro muito do meu pai, quando a gente era pequeno, eu e meu irmão, no carro, indo pra escola, ele tentando ensinar alemão pra gente, sabe? Eu falo, nossa, por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não vi meu pai naquela época? Né? Porque hoje eu tô pagando o preço, assim, né? Deixei passar e eu já tô pagando o preço. Mas é uma questão de você ir atrás, né? Estudar, é uma coisa que tem com o tempo também. Então, que línguas você fala hoje, depois de 6 anos morando fora? Eu falo inglês e francês fluente, e o alemão eu me viro muito bem também com o alemão. Certo. Então, são 4 línguas, né? 4, 3 línguas fluentes. Sim, espero ser fluente no alemão esse ano. Estamos trabalhando para isso, né? Esse ano? Esse ano. Otimista, setembro? Sim. Eu vou me dar mais uns 2, eu vou me dar mais uns 2, 3 anos para ser fluente em alemão, porque é difícil. Assim, o que eu né, digo, o nível que eu quero chegar é o nível que eu consiga trabalhar. Então, assim, não necessariamente 100% fluente, né? Eu trabalho numa empresa gigante e tem diretores, gerentes que eles... Tem gente que mal fala inglês lá, sabe? Então, mas você trabalha só em inglês? Eu trabalho só em inglês. E a documentação que você vê, tudo?
Tudo em inglês. Inglês. Tudo em inglês. Porque algumas coisinhas em alemão, assim, mas tudo em inglês. Que é uma multinacional, então vai ter relação com outros países, tem como ser só o alemão, né? Exato. E muita gente trabalha aqui na Suíça usando só o inglês. Né? E quando você anda na rua por aí, as pessoas falam inglês aqui na Suíça, né? Também. Exceto as cidadezinhas pequenas, claro, principalmente as cidades grandes, todo mundo fala inglês. Então... Mas é incrível, né? Porque a gente fez uma aula de academia semana passada, né? Com um professor novo. E a aula era em suíço-alemão, só que a gente chegou um pouco antes. Um professor novo, velho. É um professor que a gente não conhecia, ele era velho de uns, sei lá, 60. Velho de idade, novo, porque era a primeira aula com ele, né? Isso. E ele falava inglês, né? Ele falava inglês. Mas o que me impressionou foi o acolhimento dele, né? Isso não é algo... Sim. Não é todo mundo que faz isso. Mas ele mudou a língua da aula para inglês para que a gente pudesse entender. E nós éramos em 4 pessoas, né? Sim, e as outras 2 suíças também falavam inglês, então ele falava inglês e todo mundo entendia. Exato. É muito fácil, né, de virar a chavinha da língua aqui. Porque eles estão acostumados, né? Eles já têm o francês e o alemão, e em algumas partes o italiano, então eles estão acostumados a ter essa necessidade de falar mais de uma língua. E o inglês também é presente, né? Totalmente. Então, assim, eu sei de pessoas que moram na Suíça há muitos anos e só falam inglês, além da língua materna, né? Que não seja o inglês. E eles vivem assim, né? Exato. Quem não tem vontade, talvez, de aprender alemão, trabalha numa empresa que só fala inglês, então consegue comprar as coisas em inglês e acaba não aprendendo. Mas para mim não faz sentido viver assim. Eu me sinto mal, me sinto... fora um pouco, não é? Eu me sinto parte daqui, também me sinto, não é incompetente, é uma outra palavra. Tipo, esqueci a palavra. Quando você, acho que é impotente, não esqueci a palavra. Às vezes eu me sinto impotente, porque eu quero, às vezes alguém me fala alguma coisa, eu quero replicar, argumentar e não consigo. Não consigo brigar de volta. Simplesmente uma pessoa te pergunta alguma coisa na rua e você não consegue entender, ou você não tá... Uma velhinha vem conversar com você, né? Que acontece bastante. Ou você não consegue pedir alguma coisa no mercado. Esse tipo de coisa. Eu não me sinto bem, assim. Mas tem gente que não liga, que fala só aquela língua e consegue viver aqui, né? Considerando esses 6 anos, que dica você daria para quem quer vir para a Suíça? Ou de uma forma geral, né? Imigrar. Eu acho que, bom, na minha experiência, né? Toda vez que alguém fala que quer vir para a Suíça, né, a gente tem pessoas da família também que têm interesse de vir para cá, eu sempre falo para eles aprenderem uma língua local, porque isso facilita muito, não só na vida profissional, né, mas na vida pessoal também, né, nessa questão de você se adaptar, de você conseguir interagir com o pessoal aqui. Então, se você vier já falando uma língua local, suas chances de evitar problemas, né? Evita problemas, suas chances de conseguir emprego é muito maior. Claro que tem toda a parte da documentação, né? De se a pessoa pode ou não trabalhar aqui, mas se a pessoa puder trabalhar e tiver uma língua local, já vai facilitar horrores. A sua adaptação vai ser muito mais fácil, porque você vai conseguir interagir, vai conseguir conversar no mercado, vai conseguir fazer o seu seguro-saúde, vai conseguir interagir na academia. Então, para mim, é o principal. E falando daí de Suíça, uma das línguas locais seria alemão, francês, italiano e romanche, né? Mas claro que onde tem mais oportunidade de trabalho é a parte alemã, porque 80% da Suíça fala alemão. Então, se você for escolher aleatoriamente um idioma, eu falaria escolher o alemão, né? Porque é onde os empregos estão concentrados. Mas o francês também é uma boa opção, porque é bem mais fácil de aprender para a gente que fala português, é bem similar. E também tem oportunidade de emprego, né? A parte italiana é já uma região bem menor da Suíça, então, consequentemente, tem menos empregos, porque são menos pessoas, menos empresas. Então, concentra na parte alemã, eu acho que tem mais chances, né? Com certeza, tem mais oportunidades e depende da área, mas normalmente os salários são melhores também. Principalmente para grandes empresas, vagas. Assim. E você pensa agora, se você se arrepende de alguma coisa, você pensa em voltar para o Brasil ou sua vida é fora? Eu penso em voltar para o Brasil todos os dias, na verdade. Todo perrengue, vou voltar. Todo perrengue, eu vou voltar. Não, mas eu tava comentando com uma amiga esse fim de semana, né? Chega um momento que você
você não, meio que não sabe mais onde é a sua casa, sabe? Porque quando você tá aqui, você se sente em casa e você ama a Suíça. Quando você vai pro Brasil, você também se sente em casa e ama, sabe, o Brasil. Então, se você se sente em casa nos dois lugares. E tem o oposto também, né? Quando a gente tá aqui, a gente sente saudade do Brasil. Quando você tá chega lá, a gente sente uma saudade daqui, né? Pelo motivo que cada um dos dois é bom. Exatamente. Assim, pensar em voltar pro Brasil, eu não descarto a possibilidade, só que eu também só voltaria se eu tivesse uma condição de vida boa lá. Né? Porque a gente sabe como é a realidade, né, no Brasil. E eu voltaria se eu tivesse um emprego bom, com salário bom, que me desse uma qualidade de vida legal no Brasil. Aí eu voltaria. É que depois de 6 anos voltar para o Brasil é meio que recomeçar também, né? Porque com certeza. Saiu do mercado de trabalho do Brasil, já desacostumou de como fazer as coisas lá. Você acha que a maior diferença cultural entre o Brasil e Suíça? Eu acho que a questão da vida social. Pra mim, a diferença mais gritante, assim, porque, enfim, no Brasil a gente tá acostumado, né, a conhecer muitas pessoas, a estar rodeado de amigos, tá sempre com família, amigos, enfim. E aqui é muito diferente, né? As pessoas são mais reservadas, elas não se conectam tão bem também, acho que por diversos fatores, pela cultura suíça. E, assim, ao meu ver, eu acho que a questão de tem tanto imigrante aqui, tem tanta cultura diferente, que é difícil, sabe? Tanta diferença cultural que acaba sendo difícil também. As pessoas se darem bem, se conectarem, porque elas vêm de vidas muito diferentes, Eles prezam muito pela privacidade, né? Sim. Então, realmente é mais complicado. E também, eu acho que não só isso, né? Não só com a gente, mas não é o estilo deles, né? Também. Se passa, às vezes, em restaurante ou tem evento, tá todo mundo conversando quietinho, silêncio. Exato. No Brasil, a gente é expansivo, fala alto, gosta da mesa cheia, né? Muita comida, muita gente. E aqui é diferente. Eu lembro que já teve casos em que eu fui, assim, como é o nome dele? Cleide Nilson. O falecido Cleide Nilson num restaurante. E ele falava pra mim falar mais baixo, sabe? Só que eu sou uma pessoa super tímida, sabe? Eu já mal falo em primeiro lugar. E também acho que uma coisa que me chocou, assim, também é a questão de cachorro. Você vê uma pessoa com cachorro na rua, você tem que pedir permissão pra encostar no cachorro da pessoa, sabe? Mesmo que o cachorro venha em cima de você. Então, assim, é realmente cada um no seu quadrado, assim. Né? Eles não gostam, né, que brinque com o cachorro, porque a minha impressão, tá? Posso estar errada. Que o cachorro não é um negócio para ficar brincando. Não sei o que eles pensam do cachorro, porque o cachorro não pode dar um passo para direita, um passo para esquerda. Ele tem que andar retinho, fazer tudo certo. É adestrado, é isso, é aquilo. Também eu entendo o lado que o cachorro aqui anda de trem, né? Pega transporte público, anda de ônibus. Então ele tem que. Não pode ser aquele cachorro que fica pulando todo mundo, claro. Mas é bem regrado. Mas né? é bem. Não tem um cachorro caramelo na rua, não tem? Não. Não, os cachorros aqui tem chip, né? Identificação. Tem chip. Eu tive cachorro aqui já. A gente pode fazer um vídeo, né? Só disso. Só disso. Mas realmente é muito diferente. Não tem animal de rua aqui, né? Então, é bem diferente. E uma coisa cultural que você prefere daqui do que do Brasil? Acho que, ao mesmo tempo que essa coisa, né, de ser reservado é ruim, né, em alguns pontos, por outro lado é boa, né? Porque eu vejo que as pessoas se respeitam muito aqui, né? Respeitam muito o espaço uma das outras. E tudo é muito organizado, né? Acho que o fato delas terem esse respeito acaba deixando também tudo muito organizado. Então, assim, tudo funciona, né? Os serviços funcionam, as empresas, tudo funciona. É muito difícil. Tem golpe aqui, tem golpe aqui. Mas é difícil. Podemos fazer um vídeo sobre golpe também, do emprego, principalmente. Sim. Legal. Mas eu acho que, só complementando, esse negócio de ser reservado, em uma parte eu gosto, porque eu acho que uma diferença que tem com o Brasil, assim, no Brasil, a gente muito ficar justificando as coisas. Uma, porque as pessoas perguntam, e aí a gente passa a ter a necessidade de justificar por que eu não quero ir, ou porque eu não quero aquilo, ou porque eu tomei essa decisão, e aqui eu gosto de não ter essa necessidade. Você só precisa falar não, ou sim, ou quero, ou não quero. Tudo muito direto. E
E geralmente a pessoa não vai ficar ofendida. Diferente no Brasil, né? Que é muito Se você comum. recusa um convite, né? É muito comum as pessoas ficarem ressentidas, de talvez não serem convidadas, ou falar não para um convite, né? Então, aqui não, eu gosto disso, porque eu me sinto mais liberdade, não, ter uma maior liberdade de tomar minhas próprias decisões e não precisar ficar explicando por quê, né? Exato. Então, assim, E aqui a gente vai aprendendo a falar não, né? Acho que no começo é um choque também, né? Faz parte do choque cultural, porque as pessoas falam não na sua cara, né? Basicamente. Sim. Mas enfim, depois a gente vai se adaptando, né? Vai incorporando isso na nossa vida. Você para de levar pro pessoal, né? Porque as pessoas são assim. Exato. E você acha que morar aqui você lidou muito com solidão? Tem esse sentimento de solidão, mesmo convivendo com alguém, morando com alguém? Muito. Muito mesmo. E, assim, eu passei o Covid aqui, né? Então, assim, a Suíça já é um lugar em que você tem que saber lidar com a solidão. No Covid ainda era, tipo... E durante o Covid, uma boa parte, o Cleide Nilson não tava Tava trabalhando. Tava fora do país. Então, eu fiquei 100% sozinha, assim. Pior. Pior, né? Tinha questão do Covid, tinha questão de eu estar sozinha em casa. Foi muito E você ruim. tinha alguma rede de apoio, alguém conhecidos para passar tempo? Aqui, não. Não, um amigo ou outro, mas... Tinha poucos, assim, viu? Assim, dependendo da época, assim. Mas acabou que eu aprendi a lidar muito com isso. Claro que depois que eu vim morar perto de vocês, no caso, no momento, na casa dela, isso melhorou muito, né? Porque é muito bom ter família perto, ainda mais, né? Família brasileira, tudo. Mas eu acabei aprendendo, me adaptando a essa questão da solidão, de você aprender a viver com isso mesmo, né? Saber criar uma rotina dessa maneira, porque aqui, enfim, a vida social é muito diferente, né? Então, as pessoas são muito na delas. Então, é uma coisa que você tem que aprender a lidar com a solidão quando você vem morar aqui na Suíça. Mas você acha que é importante buscar contatos com outros brasileiros, né, que também têm esse sentimento, assim? Uhum. Eu acho que sim, porque é da nossa cultura, né? É uma coisa que a gente gosta, né? De socializar, de estar em amigas, de fazer um churras. Então, por mais que a gente precise se adaptar, né, um pouco ao país aqui, eu acho que a gente nunca vai deixar de gostar, sabe? De estar entre amigos. E eu acho super importante, na verdade, se conectar, né, com outras pessoas da nossa cultura aqui, para que a gente possa se sentir, né, mais acolhido, porque já é difícil o suficiente imigrar, né, e morar aqui. Então, quando você não tem uma rede de apoio, fica tudo muito mais difícil. Sim, mas não é tão fácil, né? Porque parece que tem brasileiro que não gosta muito de fazer contato com outro brasileiro. Exato. A maioria das amigas brasileiras que eu tenho aqui eu conheci aleatoriamente, né? Então, acho que nunca foi de ficar procurando por brasileiros por perto. Eu acho que... Eu concordo, né? Eu acho que muitos brasileiros vêm pra cá e eles acabam se tornando mais reservados, assim, também, né? Então, por exemplo... E tem medo também, né, de alguém querer se aproveitar ou ficar pedindo favor, e a gente não consegue, às vezes, fazer nem pra gente, né? Não tem como ficar ajudando, então... realmente, isso é ruim, né? Mas depende de cada caso, né? Mas eu sinto, assim, né, os brasileiros... Não sei se é porque as pessoas aqui se acostumam a lidar com a solidão daqui, né? O modo de vida daqui acabam, né, ficando dessa maneira também. Porque, por exemplo, esses dias eu tava tentando marcar algo com uma amiga brasileira. A gente tá marcando de sair daqui 1 mês, sabe? Tipo, isso no Brasil nunca aconteceria. Né? Então, acaba que acho que o pessoal vem pra cá e perde um pouco a flexibilidade também. Mas é muito bom estarem brasileiros aqui. Eu já conheci muitas pessoas pelas redes sociais e sempre foram amizades legais. Eu nunca tive, na verdade, nenhum problema com brasileiros que eu conheci aqui na Suíça. Não, também não. E agora mudando um pouco, e no ambiente de trabalho, o que você acha que é diferente do Brasil? Você trabalhou em indústria lá e aqui, né? O que você acha que é diferente? Acho que é a socialização, a principal questão de relacionamento, né? Relacionamento profissional. Eu sei também que isso depende muito da empresa, né? Aqui na Suíça, mas do meu trabalho, as pessoas não param tomar um cafezinho, conversar sobre a vida, sabe?
é como se fosse um robozinho. Você chega lá, você fala com a pessoa sobre o trabalho e tchau. Você não cria nenhuma, assim, conexão, sabe? Claro que tem alguns colegas que eu me dou melhor, principalmente os que gostam do Brasil. Mas isso porque é muito trabalho ou porque não... Não, acho que é da cultura. Porque eu conversando. paro tomar um cafezinho e conversar com alguns amigos. Mas eles não param, eles não criam uma conexão. Eu acho ruim também que o pessoal não sai, sabe? Depois do trabalho, tomar um drink. Happy hour. Fazer um happy hour. Eu sei que isso muda muito também, porque o meu irmão, né, já tem um pouco dessa convivência, né? Já tem um relacionamento melhor com colegas do trabalho. Mas no meu caso, não. É um totalmente robozinho, assim. Acho que depende da empresa, né? E por ser... O dele, no caso, é uma empresa menor, então talvez a sua multinacional já junta gente de muitos lugares e já fica mais difícil, né? E onde eu trabalho também é muita gente de muitas culturas diferentes. Eu acho que isso dificulta também o pessoal se juntar. E você acha que o trabalho é mais pesado aqui ou lá no Brasil? Nossa, no Brasil, 10 vezes. Então dá para o brasileiro que trabalha aqui, depois de você trabalhar no Brasil, ele se destaca. Ele vai ficar traumatizado, porque ele vai ficar entediado. De novo, né? Depende do trabalho. Mas a experiência que eu tenho, 6 anos trabalhando nessa empresa, é uma indústria internacional, é uma empresa gigante. E eu consigo contar nos dedos os dias que eu parei e falei, nossa, trabalhei muito. E hora extra? Fazem? Não. Não. Pelo menos no meu ambiente de trabalho, não. Eu acho interessante você falar disso, porque eu lembro de um caso, assim que eu entrei nessa empresa, né, eu não sabia como que é, né, como eu deveria me portar numa empresa suíça, etc. Sim. E eu via muitos amigos indianos meus ficarem até mais tarde, só irem embora depois do chefe. E eu comecei a fazer isso. Até o dia que teve uma reunião e um suíço, eu não lembro como que esse assunto chegou na reunião, mas um suíço virou para um dos indianos e perguntou: por que você tá trabalhando até mais tarde se você não tá sendo pago, né? Pra isso, assim. Por que você... Não consegue nem entender. Não consegue nem entender. É o sentido disso? Se é pra você trabalhar até as 5, por que você tá ficando até as 7, até as 6? Quando ele perguntou isso, sabe, virou uma chavinha na minha cabeça. Eu falei, nossa, é verdade, né? Tipo, não vou ganhar nada com isso. Não vou ganhar nada com isso. Não receberia hora extra. Nesse caso, não. Mas o que eu percebi nessa conversa é que isso, eu fazia hora extra porque eu achei que era bem visto, né? No Brasil é bem visto você se dedicar, você, né, dar o seu a mais. E aqui eu tenho certeza que em alguns casos também. Mas aqui eu vi que não era bem visto pelo chefe que eu tava trabalhando na época. Porque pra ele era errado. Por que você vai trabalhar mais se você... Que é uma coisa cultural também. Se eu não tô pedindo pra você trabalhar mais, é cultural. Se eu não tô pedindo pra você trabalhar mais, por que você tá ficando mais horas do que o combinado no contrato? Eles acham até ruim, interessante. Né? Exato, eles acham até ruim. Eles ficam assim, tipo, por quê? E eles não são de levar trabalho pra casa, então, também? Não. Pelo menos no meu time, não. A maioria dos casos que eu conheço no Brasil, todo mundo leva trabalho pra casa, que trabalha na indústria, principalmente, né? Mas acho que aqui eles dividem muito bem também a vida pessoal e a vida profissional. Você diria que sair do Brasil não é fácil? Não. Não é fácil, nem um pouco. Mas todo mundo que vem conversar comigo sobre migrar, eu sempre incentivo muito, porque acho que as pessoas têm... É uma mudança muito grande de vida, né? Então as pessoas têm muito receio. E eu falo, vem com medo e vem. Porque você acaba... Você é inserido numa cultura completamente diferente. Você acaba conhecendo lados seus que você não conhecia. E você acaba também desenvolvendo coisas novas, né? E eu admiro muito todo mundo que migra, né? Que tem essa coragem de vir, né? E ficar numa cultura, porque é realmente algo muito difícil. Mas se você tem vontade de migrar, de viver em outro país, venha. Faça isso, é uma experiência incrível. É uma experiência que vai ser transformadora para você em vários sentidos, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E sempre acredite que você é capaz. Né? São muitos obstáculos que a gente encontra aqui, mas você precisa acreditar que você é totalmente capaz de se adaptar, né, numa nova cultura e dar o seu jeitinho brasileiro para ficar bem aqui.
Essa foi a minha história de como eu vim parar na Suíça. A próxima entrevistada será Bianca. E ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Se inscreve aqui no canal, que a gente está trazendo muito conteúdo legal para vocês. Até o próximo vídeo.